estão? Meu nome é Giovana Lima, eu sou empresária, autora e palestrante e hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante. É um tema que muita gente precisa ouvir, então fica nesse vídeo. E hoje eu quero conversar com você. Nós iremos abordar um tema muito importante sobre vida com Deus, então fica nesse vídeo porque eu tenho certeza que a mensagem é tão poderosa que vai atingir o seu coração. Antes de eu contar para você o tema da mensagem, já deixa seu like e também se inscreva no canal. Quando você faz isso, você avisa para o YouTube que esse conteúdo é importante e relevante e ele envia para mais pessoas. A mensagem central é: aprenda a desapegar dos seus planos. E o texto base, o texto principal, está na Bíblia, em 1 Crônicas, no capítulo 22, a partir do versículo 7. Eu vou antes contextualizar vocês do que estava acontecendo aqui nesse capítulo. Davi, que era o grande rei de Israel, ainda ele é conhecido como o maior rei de Israel que houve em todos os tempos até hoje. Então Davi foi realmente um homem muito relevante para a história e também para o nosso aprendizado sobre vida com Deus. A questão é a seguinte: Davi estava lá no seu reino maravilhoso e ele estava com um anseio no coração dele, um desejo de construir para Deus um templo. E não era um templo qualquer, era o maior de todos, era o mais bonito, o mais esplêndido. Davi tinha tudo para fazer funcionar, só que ele recebeu uma direção de Deus. E uma direção bem clara que Deus deu para ele, que fez ele desistir desse plano. E é sobre isso que nós iremos conversar no vídeo de hoje. Eu sei que muita gente está aqui e quer receber essa mensagem. Antes da mensagem, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa falar com vocês como ele também falou comigo. Feche seus olhos e vamos fazer essa oração juntos. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu. Estamos aqui diante da sua presença, diante da tua palavra, para aprendermos a caminhar contigo. Nos guie durante esse estudo bíblico e queime o nosso coração, Espírito Santo. Faça com que esse versículo, essa mensagem, esse aprendizado, essa reflexão possa impregnar, possa estar fixa no coração de cada um de nós e que possamos sair daqui praticando o que nós aprendemos neste vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos lá então. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 7. Vocês lembram, né, do contexto, como que estava? Davi queria construir para Deus um templo e estava tudo bem até então. Mas aí vem o que diz no versículo 7. Davi disse: meu filho, eu quis construir um templo em honra do Senhor meu Deus. Mas ele disse que eu havia matado muita gente e feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não me deixaria construir um templo para ele. Porém, Deus me fez uma promessa. Ele disse: você terá um filho que governará em paz, porque eu farei com que ele viva em paz com todos os seus inimigos. O seu nome será Salomão, porque durante o seu reinado darei paz e segurança ao povo de Israel. Ele construirá um templo para mim. Ele será meu filho e eu serei o seu pai. Os seus descendentes governarão Israel para sempre. Em outra versão diz, no começo do versículo, que Davi estava com um desejo no coração dele de construir um templo para Deus. Temos vários pontos a analisar aqui. O primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês é que às vezes nós criamos planos, como Davi também tinha criado, planos que trarão bons resultados. No coração de Davi era apenas um desejo que queimava ali dentro: construir um templo para Deus, construir um templo grande, gigantesco, esplêndido, maior e melhor de todos os tempos. E até então era um plano muito bom que Davi tinha no coração dele. Só que é o seguinte: Deus deu uma outra direção para Davi. O primeiro ponto a analisarmos é a direção que Deus está te dando. Qual direção que Deus está te entregando hoje? Davi, por mais que ele quisesse construir um templo ao Senhor, ele abriu mão de construir esse templo ao Senhor para que seu filho Salomão, mais tarde, construísse esse templo ao Senhor. Mas o ponto de reflexão, o maior ponto de reflexão nesse texto é a gente parar e entender que Davi, por mais que ele fosse o homem mais rico, o rei mais conhecido até nos dias atuais, Davi ele teve a coragem e a graça no seu coração de abrir mão de planos bons para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Por mais que fosse um desejo maravilhoso que Davi tinha no seu coração, Deus não queria que ele fizesse isso. E muitas vezes a gente constrói planos aparentemente muito bons, ou planos que trazem bons benefícios, resultados positivos e tudo mais. Só que não se encaixa naquilo que Deus já falou sobre nós, naquilo que Deus já disse a nosso respeito. E às vezes a gente se perde, corremos o grande risco de nos perdermos várias vezes na nossa vida, no nosso dia, fazendo coisas que Deus não nos pediu para fazer.
E muita gente cai nisso. E talvez você esteja caindo nesse mesmo aspecto, achando que Deus está te pedindo um monte de coisa. Às vezes Deus está te pedindo algo simples, algo tão simples que você acha que é irrelevante, que não merece, que é tão pouco, que Deus não merece esse pouco que você acha que é o que Ele está pedindo. Então você descarta isso e pensa em algo esplêndido, em algo grandioso, em algo gigantesco. Mas por que não ser fiel no pouco que Deus te confiou? Por que não ser fiel no pouco que Deus te pediu para fazer? Eu achei isso aqui fantástico. A primeira vez que eu li, isso grudou na minha cabeça e nunca mais saiu. É que se Davi não tivesse obedecido a Deus, ele teria roubado um propósito gigantesco na vida de Salomão. Talvez você esteja fazendo alguma coisa que Deus não te pediu para fazer. Ele pediu para que outra pessoa fizesse. E você está roubando o propósito de outra pessoa, ou os planos que Deus fez para uma outra pessoa, porque você acha que é isso que Deus quer que você faça. Porque você ainda não teve a coragem ou a ousadia de perguntar ao Senhor: é isso que o Senhor quer que eu faça? Ou não, não é isso que o Senhor quer que eu faça, não é dessa maneira que o Senhor quer que eu faça, e nem é desse jeito que o Senhor gostaria que eu fizesse. Existe uma parte dentro de nós que quer sim fazer tudo com excelência para Deus. Eu carrego comigo essa mensagem, essa frase que simboliza quem eu sou. Se eu sirvo um Deus de excelência, tudo que eu for fazer tem que ser de forma excelente. Tudo. Então, de forma excelente, Davi também queria construir um templo ao Senhor. E talvez hoje você esteja com um plano: Senhor, eu tô com isso em mente, eu quero construir isso, eu quero fazer isso, é um projeto, é uma equipe, e um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, e aquela animação, porque Davi também estava animado para construir o templo. Só que o Senhor deu uma direção clara, Davi. Não é para você fazer isso. Nas suas mãos há sangue, Davi. Você matou muita gente. Quem vai construir esse templo? Não vai ser você. Fique tranquilo, vai ser seu filho Salomão. E muitas das vezes a gente pega o plano do outro, a gente pega o propósito do outro, colocando na nossa vida, tentando encaixar. Como se Deus precisasse que você adicionasse algumas coisas ao plano original dele. Deus não precisa disso. Quando chegar naquele grande dia, o Senhor quer ver aquilo que você fez de verdade, que é o que estava no plano original dele. Não o que você adicionou por livre e espontânea vontade, mas o que você fez, que era o que você tinha que fazer de fato. Às vezes a gente se perde no muito. É fazer muito, é com excelência, corre atrás de um montão de coisa. E quando Deus pede para você parar de fazer tudo isso, ficar em silêncio e deixar Ele falar com você. É muito mais bonito a demonstração de Davi quando ele abriu mão de um plano bom para que seu filho fizesse isso, para que outra pessoa fizesse isso no seu lugar, mas respeitando o plano original de Deus. Às vezes a gente quer ficar acrescentando algumas coisas, dando brilho, glitter no plano original que Deus já colocou, que é perfeito. A palavra de Deus já diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, tudo aquilo que foge da vontade dele não é boa, não é perfeita e não é agradável. Por mais que aparentemente tenha bons resultados, traga coisas muito boas, será que é isso que Deus quer que você faça de fato? Ou será que você está fugindo das coisas simples porque você acha que é simples demais? Você concorda comigo que se fosse tão simples assim, você já teria feito? Só que como não é tão simples assim, você cisma em: não, eu não consigo fazer algo tão simples ao Senhor, eu quero fazer o maior, eu quero fazer o melhor, tá tudo bem. Você querer fazer tudo isso ao Senhor, mas deixa eu te contar pra você uma coisa: mais vale a obediência a Ele do que você fazer 1000 coisas. Para que você chegue no dia, no grande dia, e Deus te falar assim: então, legal que você fez aquilo lá, mas eu não te pedi pra fazer. Então, legal que você fez tudo isso, mas não estava no seu plano, estava no plano de ciclano, no plano de fulano. Você fez algo que eu não te pedi pra fazer. Isso vai doer demais no seu coração. Dói no meu coração ouvir isso. Imagina Deus falando pra mim, pra você, isso hoje. Legal que você fez, mas não era pra você ter feito isso. Eu não te pedi pra fazer isso. Eu não te amei pra você fazer esse propósito, pra você cumprir com isso. Eu te amei pra uma outra coisa, você se perdeu no muito. Porque nós nos perdemos em muitas coisas. Querendo fazer muito, querendo fazer 30 coisas ao mesmo tempo para Deus, quando de fato Ele só quer uma ou duas coisas. É o que está no coração dele, não o que está no nosso coração, no meu coração. É o que está no coração do Pai. E eu te faço essa proposta hoje. Busque a Deus de forma tão constante, que seja sensível à voz do Espírito Santo na sua vida, que quando você pergunte a Deus o que o Senhor quer que eu faça, Ele possa falar com você com toda a sinceridade do coração. E não é sobre fazer muito, é sobre você fazer aquilo que é certo. Davi ele teve a ousadia de deixar o seu plano, que era bom, mas deixar o seu plano para fazer a vontade de Deus. E muitos de nós ainda nos agarramos àquilo que o nosso coração quer, nos agarramos àquilo que a nossa mente deseja, mas nós não temos a ousadia de perguntar ao Senhor o que Ele quer de nós. E isso é uma pergunta séria, é uma pergunta madura, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. E hoje eu te faço esse convite, faça essa oração importante ao Senhor.
o que o Senhor quer que eu faça? O que eu tô fazendo que o Senhor não quer que eu faça e que eu ainda tô cismando em fazer? Deus irá te mostrar algumas coisas específicas e você vai ter que ter a ousadia de deixar essas coisas para trás. Vai ter que ter a coragem de deixar alguns planos que eram bons, porém que não fazem parte do plano de Deus. E acredite que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tudo aquilo que não é da vontade dele não é bom, não é perfeito e não é agradável. Se essa mensagem ativou algo no seu coração, te trouxe respostas, mande aqui nos comentários. E se você quer ouvir mais mensagens como essa, se inscreva nesse canal, porque nós traremos muito mais vídeos a respeito desse assunto, que é vida com Deus, que é ter intimidade com Ele, que é você estar conectado com o Pai. E eu tenho uma coisa para te falar, uma última mensagem para deixar registrado no seu coração. A maior transformação que o homem pode ter é Jesus na sua vida. Então, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, quer fazer isso hoje através desse vídeo, clica aqui nesse card, porque nesse vídeo você vai fazer a oração de entrega ao Senhor Jesus. Eu gostaria muito que você escrevesse para mim nos comentários: eu entreguei minha vida ao Senhor através desse vídeo. Ficaria contente de saber. Além disso, você pode nos ajudar muito mais. Aqui na descrição nós temos e-books, livros, cursos que eu fiz para te ajudar a se desenvolver como pessoa. Então vem aqui na descrição, confira alguns meus e-books e também os meus cursos. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você saia desse vídeo com esse intuito no coração de fazer essa oração importante de entrega e também de confiar plenamente no Senhor, deixar com que Ele confira os seus planos e veja se está no plano dele. Se não tiver, tenha a ousadia de deixar algumas coisas para trás para cumprir algo maior. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, tchau, tchau!